Boa noite, queridos. Infelizmente, hoje nós não vamos estar presentes na nossa sala de aula, porque eu tive um problema de internet. Eu imagino que seja por causa da grande chuva que caiu aqui hoje, mas eu tive essa ideia de gravar esse pequeno vídeo para que vocês tivessem acesso ao conteúdo da aula de hoje. É um pequeno vídeo por conta que se eu fizer um vídeo longo eu não consigo fazer o upload e aí fica do mesmo jeito, sem aula e sem vídeo. A intenção desse vídeo é que a gente possa fazer uma conversa sobre os conteúdos tanto da aula de hoje quanto da aula passada, que nós deixamos uma atividade sobre a tomada de decisão e eu pedi que vocês juntassem em dupla para que vocês conversassem sobre esse assunto. E tem um texto e pede para que vocês escrevam uma pequena dissertação sobre essa ferramenta tão importante e eficaz nas empresas. E ela representa a saúde financeira das empresas. As tomadas de decisões vão representar o caixa, o estoque, a empresa no futuro e todo esse funcionamento dinâmico das empresas, isso sempre atento ao mercado, às mudanças de comportamento dos consumidores e todas as exigências novas dos consumidores e como o nosso ritmo de vida ele vai sendo modificado e como as empresas elas vão absorvendo essas mudanças e a representação dessas mudanças representa as tomadas de decisões, ou seja, como as empresas vão se comportar, quais serão os caminhos para que essas empresas elas se configurem como empresas sólidas no mercado. Então, essa era a proposta do exercício, eu tenho certeza que todo mundo se organizou e fez. Na próxima aula a gente vai fazer essa discussão no finalzinho da aula e hoje nós vamos conversar sobre esse texto que eu acabei de encaminhar para vocês, que eu coloquei como título Conceitos e Atividade e aí fala sobre o nome empresarial. O que é esse nome empresarial? O nome empresarial ele é uma propaganda da empresa, ou seja, representa a identidade das empresas e como os clientes vão se identificar com essa empresa. É um marketing, é propaganda, representa a parte financeira da empresa e tem o reconhecimento tanto dos governantes quanto um reconhecimento dos clientes e ainda a representação das obrigações legais, como, por exemplo, os tributos. Além de ser um patrimônio, o nome da empresa, ele representa regras, ele diz respeito à confiança, então ele vai identificar qual é o tipo de empresa, se ela é uma empresa individual ou se ela é uma empresa societária. Então, o nome da empresa é um patrimônio extremamente importante, está agregado à empresa, está agregado à firma. Então, ele é presente, ele é parte representativa da empresa. Então, tá lá no caixa da empresa, tá na representação da empresa. E qual é essa importância, qual é essa colaboração desse nome, qual é essa representatividade? E aí no texto tem os conceitos, tem autores falando sobre essa responsabilidade desse nome. E aí depois eu dividi o texto e coloquei princípio da veracidade. O que é o princípio da veracidade? O princípio da veracidade vai representar o nome empresarial, está atrelado diretamente ao tipo de empresa, ou seja, uma empresa precisa seguir uma regra estabelecida nas normativas do que diz respeito ao que é o nome da empresa. E aí vai ter algumas questões que têm o intuito de preservar a empresa, como, por exemplo, na mesma unidade federativa não pode ter uma empresa com o mesmo nome e que o nome da empresa ele tem que representar a atividade da empresa. E aí tem alguns exemplos, como, por exemplo, esse aqui. José de Souza Santos é um microempreendedor que deseja abrir uma empresa prestadora de serviços de manutenção geral e o nome da empresa está, portanto, José Souza Santo ME. No entanto, a junta comercial, ao fazer o levantamento desse nome, detectou que já existe uma empresa com esse nome. Então, a saída para José é complementar o nome empresarial, acrescentando o termo manutenção geral ao final, ficando José Souza Santos Manutenção Geral ME. Então, aqui tem um exemplo para que vocês possam
é entender que o nome da empresa ele tem que ser único, ele tem que ser resguardado. Então, existem alguns caminhos caso você queira colocar um nome que já tem um nome parecido. Então, você tem que juntar com uma representação do que se trata a empresa ou adicionar um outro sobrenome, caso você realmente queira colocar esse nome. Quais são os benefícios de uma empresa ter um nome único? E é como se fosse o nosso nome físico, né? O nosso CPF. Então, uma pessoa pode ter, o meu nome é Ana Paula Diniz, uma pessoa pode ter, mas a representação é o meu CPF. Então, as empresas elas têm CNPJs e eles são únicos e que vão diferir uma empresa de uma outra empresa. E aí vai ter os conceitos da representação do que são empresas e quais são essas condicionalidades para que a empresa ela exista. E aí nós vamos ter o princípio da novidade. O que é o princípio da novidade? O princípio da novidade tenta evitar a existência de duas empresas com o mesmo nome dentro de uma unidade federativa, ou seja, de um estado ou do Distrito Federal, como por exemplo, sendo assim, uma das empresas deverá alterar o seu nome, sendo acrescentadas informações como o ramo ou especificidade ou um nome de fantasia. Neste caso, haverá uma determinação de regulamentação dos sócios. Então, o princípio da novidade, ele dá essa garantia para que as empresas tenham nome únicos. Proteção do nome empresarial. O que é a proteção do nome empresarial? É uma garantia dada ao empreendedor ou sócio devido à sua importância e seu impacto dentro do mercado. Sendo assim, a legislação protege o nome empresarial mediante alguns embasamentos jurídicos. Tais embasamentos estão descritos no Código Civil Brasileiro e estão relacionados com a proteção do nome dos sócios e dos seus acionistas. O Código Civil vai tratar do nome empresarial em alguns artigos específicos. E aí vai apresentar esses artigos do Código Civil que tratam do nome empresarial especificamente. Aí vai apresentar lá o que trata o Código Civil sobre o nome empresarial. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do ato de inscrição do empresário ou do arquivamento do ato consecutivo da empresa de responsabilidade limitada ou de sociedade empresária, bem como o ramo da alteração e no seu sentido. A unidade federativa de jurisdição da junta comercial e o que tiver procedido. Então, as empresas, o nome empresarial é protegido automaticamente a partir do registro da junta comercial ou do arquivamento, que as empresas, como eu falei para vocês, elas são vivas, né? Então elas têm a livre mobilidade, elas se movimentam no mercado, então tanto se pode ir a uma junta comercial para abrir uma instituição empresa e ganhar um nome empresarial, como também pode ir lá nessa junta comercial pedir o arquivamento, ou seja, a empresa teoricamente ela deixa de existir, e quando ela deixa de existir, aquele nome está livre, caso alguma outra empresa tenha interesse de colocar aquele nome como um nome empresarial. E além do nome empresarial, existe o nome de fantasia, né? O que é o nome fantasia? É aquele nome que é clichê, que fica na parte externa da empresa, que é como se fosse Supermercado Araújo. Então, Supermercado Araújo tem como nome fantasia Supermercado Araújo, porque o nome empresarial com certeza deve ser um outro nome lá na junta comercial. Então, o Código Civil ele trata isso lá no texto que eu juntei para vocês. Foram recortes que eu fui pegando e montando um texto. Então, vai apresentar essa proteção, do que é essa proteção jurídica do nome, a importância de se ter um nome registrado numa junta comercial e quais são as atribuições a partir do momento em que o empresário ele vai a uma junta comercial e ele faz o registro do nome empresarial e o que ele tem de direitos, garantias e de deveres com essa busca pelo nome empresarial. E aí nós teremos algumas questões de exercícios. A questão está dividida em A, B, C e creio que D. Peraí, deixa eu ver se tem a D. Tem.
Então, é um exercício que está muito facinho, que vocês vão conseguir fazer rapidamente. E ele coloca algumas situações para que vocês justifiquem ou então comente. A primeira situação é assim: José exerce em caráter profissional atividade intelectual de natureza literária com a colaboração de auxiliares. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de José em nenhum órgão público. Com base nessas informações, explique se realmente José pode ser considerado empresário. Justifique a sua resposta. Então, José, ele é um empresário do ramo literário. Ele ainda tem colaboradores, mas ele não foi a uma junta comercial, ele não registrou como empresa, mas ele pratica a atividade intelectual como empresa. Então, a prática torna José um empresário. É como se a firma dele, se a empresa dele fosse um lugar fictício, mas ele tem clientes e ele ainda tem empregados, que ele trabalha com a ajuda de colaboradores, apesar de não existir nenhum registro em nenhuma junta comercial. José pode ser considerado um empresário? O Código Civil vai dizer que José é um empresário? Sim, José é um empresário informal. O Brasil, ele aceita esse tipo de empresários informais e a economia, ela registra a informalidade dos empresários informais. E a gente pode ver agora com essa coisa de pandemia, ficou muito expressivo a gente ouvir os números da economia relacionada a esse setor que cresceu muito, que foi o empreendedorismo informal. Então, alguém que começou a vender bolo caseiro, ou pão, ou fazer uma outra atividade. Então, isso foi muito expressivo na pandemia. O Código Civil, ele diz que ele realmente é um empresário, e que ele é um empresário informal, mas a informalidade dele, ele pode resolver prontamente indo uma junta comercial e fazendo um registro. Então, pede para que vocês expliquem. Aí, a B, quando um dos sócios vem a falecer, pode-se manter o nome do sócio no documento da empresa? Justifique a resposta. Então, o Código Civil vai sugerir que o nome seja retirado, até para proteger a pessoa, é uma defesa da pessoa falecida, porque se o nome dela constar lá, então, como a empresa é um patrimônio vivo, é um organismo vivo, possa ser que até aquele momento do falecimento dele, ele não tinha nenhuma dívida, então estava tudo ok, a empresa estava tranquilamente sólida, mas suponhamos que depois venha a ter dívidas ou empréstimos ou qualquer outra coisa. Então, para resguardar o nome do falecido, o Código Civil vai sugerir que o nome dele seja retirado e que, ou até pode permanecer numa forma de homenagem com o nome de fantasia, mas nos documentos da empresa, na parte jurídica e na parte administrativa, vai preferir que o nome dele seja retirado. Como é abordado no Código Civil a proteção do nome da empresa, então lá vai ter os itens de proteção. Aqui pede para justificar a resposta e conceitue firma. Firma é a empresa, né? Que normalmente nós vamos falar empresa, a gente raramente fala a palavra firma, né? Mas os livros antigos de economia, eles falam muito a firma. Ele sempre vai tratar a empresa, os empreendimentos como firma. Então, pede para conceituar, para que vocês deem esse conceito, qual o conceito de firma ou de empresa. Então, lá em cima no texto tem, a gente já comentou em outras aulas, então eu tenho certeza que não vai ser difícil fazer essa atividade. Então, é isso. Muito obrigado. Eu vou tentar, ao longo da semana, ter um contato com vocês, gravando um outro vídeo, e também na quinta-feira a gente vai fazer a nossa aula com certeza de uma forma muito melhor, e a gente vai discutir tanto essas atividades como a outra atividade que ficou. As notas, elas já estão no portal. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à nota ou trabalho ou qualquer coisa, pode falar comigo ao longo da semana, que a gente vai verificar, e a minha sugestão é que vocês façam isso um quanto antes, porque o portal ele tem a data de fechamento para lançamento de nota. Então é isso. Boa noite, muito obrigada. Espero que vocês compreendam e fiquem com Deus. E até mais.